Ruínas são janelas para o passado, mostrando o esplendor e a decadência de civilizações que um dia dominaram territórios. Hoje, vamos investigar os mistérios dessas estruturas esquecidas. Em cada pedra desgastada pelo tempo, reside uma história à espera de ser contada. Estas não são meras construções abandonadas. São os derradeiros testamentos de povos que moldaram o seu mundo. Convidamo-lo a embarcar conosco numa jornada através de continentes e eras, explorando vestígios de sociedades que floresceram e desapareceram. Que tecnologias possuíam, que crenças os guiavam e que cataclismos levaram ao seu declínio. Juntos, vamos desvendar alguns dos segredos mais bem guardados da história da humanidade. Desde templos que antecedem a própria agricultura até cidades construídas sobre as águas, cada local oferece um vislumbre único da complexidade humana. Preparem-se para se maravilharem com a grandiosidade do que foi perdido e para refletirem sobre as lições que estas civilizações silenciosas ainda têm para nos ensinar. Estas estruturas antigas guardam segredos sobre sociedades que desapareceram, deixando apenas vestígios para serem estudados. São monumentos silenciosos, testemunhas de um tempo em que a vida, as crenças e as aspirações humanas se manifestavam de formas que hoje apenas podemos imaginar. Cada bloco de pedra, cada mural desbotado, cada fragmento de cerâmica é uma peça de um vasto quebra-cabeça. A sua mera existência desafia-nos a olhar para além do nosso presente e a contemplar a profundidade da experiência humana ao longo de milénios. A tarefa de decifrar estas mensagens pétreas é um desafio monumental. O tempo erudiu grande parte das evidências e a natureza reclamou muitos destes locais para si. O que resta são fragmentos, pistas dispersas que os arqueólogos e historiadores tentam meticulosamente juntar. Frequentemente, as narrativas que emergem são incompletas, repletas de lacunas que a imaginação e a especulação científica se esforçam por preencher. No entanto, é precisamente esta natureza fragmentária que alimenta a nossa curiosidade e o nosso desejo de compreender. É este impulso inerente, esta necessidade de conectarmos-nos com aqueles que vieram antes de nós, que nos leva a perscrutar estas ruínas. Procuramos entender não apenas como estas civilizações construíram as suas cidades e templos, mas também como viveram, como amaram, como temeram e como sonharam. Ao estudar estes vestígios, não estamos apenas a olhar para o passado. Estamos, de certa forma, a procurar um reflexo de nós mesmos. No sudeste da Turquia, ergue-se uma construção que abalou os alicerces da nossa compreensão sobre o início da civilização Göbekli Tepe. Datado de há cerca de 12.000 anos, este complexo monumental antecede a invenção da cerâmica, da escrita e até mesmo da agricultura em larga escala. Quem a construiu e por que foi enterrada intencionalmente? Os seus enormes pilares de pedra em forma de T, alguns atingindo mais de 5 metros de altura e pesando várias toneladas, estão intrincadamente esculpidos com representações de animais selvagens. A identidade dos construtores de Göbekli Tepe permanece um dos maiores enigmas da arqueologia. Acredita-se que fossem grupos de caçadores-coletores, o que levanta a questão de como sociedades nómadas conseguiram organizar a mão de obra e os recursos necessários para um projeto de tamanha envergadura. Seria este um local de encontro ritualístico, um centro cerimonial que unia diferentes clãs? As esculturas detalhadas sugerem um sistema de crenças complexo e uma profunda ligação com o mundo natural. Talvez o aspecto mais intrigante de Göbekli Tepe seja o facto de, após séculos de uso, ter sido deliberadamente soterrado. Milhares de metros cúbicos de terra e detritos foram usados para cobrir completamente os seus recintos circulares e pilares imponentes. Por que este esforço colossal para esconder e talvez preservar um local de tamanha importância? Teria sido um ato de reverência final?
Ou uma tentativa de proteger os seus segredos de futuras gerações? As respostas, por enquanto, jazem silenciosas sob as colinas da Anatólia, aguardando novas descobertas. Nas águas remotas da Micronésia, sobre um recife de coral ao largo da ilha de Pohnpei, encontra-se a enigmática cidade de Nanmadol. Esta metrópole abandonada, composta por quase uma centena de ilhotas artificiais interligadas por uma rede de canais, é uma maravilha da engenharia antiga. Como seus habitantes ergueram essas estruturas em meio ao oceano? As paredes são formadas por gigantescos prismas de basalto, alguns pesando até 50 toneladas, empilhados como se fossem troncos de madeira. O mistério central de Nanmadol reside na logística da sua construção. As colunas de basalto foram extraídas de pedreiras localizadas no lado oposto da ilha de Pohnpei. Como é que um povo, sem o conhecimento de polias complexas ou animais de carga, conseguiu transportar estes monólitos colossais por terra e mar e depois erguê-los com tal precisão? As lendas locais falam de magia, de irmãos gêmeos feiticeiros que fizeram as pedras voar para o seu lugar. Embora a ciência procure explicações mais terrenas, a escala do empreendimento continua a inspirar admiração e espanto. Acredita-se que Nanmadol foi o centro cerimonial e político da dinastia Saudeleur, que governou Pohnpei durante séculos, até ao seu misterioso declínio por volta do século XVII. Era uma cidade de reis, sacerdotes e nobres, um lugar de rituais e poder, isolado do povo comum. Mas por que foi abandonada? Terá sido devido a uma revolta popular, a uma catástrofe natural ou simplesmente ao colapso de um sistema social insustentável? Nas alturas áridas do Planalto boliviano, perto do famoso lago Titicaca, jazem as ruínas de Pumapunku, um local que desafia a nossa compreensão das capacidades tecnológicas das culturas pré-colombianas. Parte do maior complexo de Tiwanaku, Pumapunku é notável pelas suas pedras maciças de andesito e arenito vermelho, cortadas com uma precisão que parece quase impossível para a sua época. Quem as construiu e como conseguiram tamanha precisão? Os blocos encaixam-se com uma exatidão milimétrica, sem o uso de argamassa, e apresentam superfícies incrivelmente lisas e ângulos perfeitos. Os famosos blocos em forma de H são particularmente intrigantes. Apresentam múltiplos ângulos, ranhuras e entalhes complexos, sugerindo que poderiam ter sido parte de um sistema de construção modular ou interligado. A questão que atormenta arqueólogos e engenheiros é: como foram estas pedras, algumas pesando mais de 100 toneladas, extraídas, transportadas por vários quilómetros e depois trabalhadas com tal mestria? As ferramentas de bronze, conhecidas pela cultura Tiwanaku, parecem insuficientes para tal tarefa, levando a inúmeras especulações, desde técnicas perdidas até teorias mais heterodoxas sobre conhecimentos avançados ou influências externas. Embora a cultura Tiwanaku, que floresceu entre 300 e 1000 d.C., seja acreditada com a construção de Pumapunku, o propósito exato deste complexo permanece um tema de debate. Seria um portal cerimonial, um observatório astronómico, ou talvez a base de uma estrutura muito maior que nunca foi concluída ou que foi destruída por um cataclismo? As ruínas esquecidas que exploramos são apenas uma pequena amostra dos inúmeros mistérios que o nosso planeta ainda guarda. Elas carregam histórias fascinantes e enigmas que continuam a desafiar arqueólogos, historiadores e exploradores de todo o mundo. Cada descoberta, por menor que seja, pode reescrever capítulos inteiros da nossa história partilhada. A busca por respostas é uma jornada contínua, alimentada pela curiosidade insaciável que define o espírito humano. Este legado ancestral não é estático. É um campo de estudo vibrante e em constante evolução. Novas tecnologias, como o lidar e a análise de ADN antigo,
estão a revelar segredos escondidos sob densas florestas ou dentro de ossos milenares. A cada ano, novas escavações são iniciadas e sítios antes desconhecidos vêm à luz, cada um com o potencial de nos surpreender. A aventura da descoberta está longe de terminar. Na verdade, pode estar apenas a começar. Qual destas histórias te intriga mais? É a engenharia celestial de Göbekli Tepe, a cidade aquática de Nan Madol ou a precisão desconcertante de Puma Punku? Convidamo-lo a mergulhar mais fundo nestes enigmas. Clique no link da bio e embarque nessa jornada conosco para explorar os segredos das civilizações perdidas. Juntos, podemos continuar a desvendar os fios do passado e a maravilharmo-nos com o legado duradouro daqueles que vieram antes de nós. E assim, a nossa viagem por entre os ecos de mundos perdidos chega, por agora, ao seu termo. Estas ruínas, sentinelas silenciosas do tempo, são muito mais do que meras pedras empilhadas. São o testamento da extraordinária capacidade humana para a criação, para a organização social e para a busca de significado num universo vasto e, por vezes, implacável. Contam-nos histórias de triunfo e de tragédia, de inovação espantosa e, inevitavelmente, do ciclo de ascensão e queda que parece marcar a trajetória de tantas sociedades. Em cada fissura, em cada alinhamento com os astros, em cada obra de arte desgastada, encontramos um elo com aqueles que caminharam sobre esta terra há milénios. Eles enfrentaram desafios, sonharam com o futuro e deixaram a sua marca indelével na paisagem. É nosso privilégio, e talvez a nossa responsabilidade, escutar atentamente esses sussurros do passado. Pois, ao compreendermos melhor estas civilizações perdidas, não só enriquecemos o nosso conhecimento da história, mas também ganhamos uma perspectiva mais profunda sobre a nossa própria jornada no presente. O futuro da nossa própria civilização depende, em parte, da nossa capacidade de aprender com as lições, tanto as inspiradoras como as advertentes, que estas estruturas ancestrais nos oferecem. Que possamos continuar a explorar, a questionar e a preservar estes tesouros insubstituíveis para as gerações vindouras.